Bom dia, queridos irmãos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Mais um dia para estarmos aqui na presença do Senhor, né? Para aprendermos mais da sua palavra. E aqui estamos incumbidos pelo irmão Eli de trazer esta lição aos ouvidos e corações dos amados irmãos nesta manhã, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aqui presentes. É bom ver essa turma aqui, né, Isaac? É bom ver o povo de Deus aqui, mesmo com frio aí. Estou vendo até alguns jovens aqui, né? Cíntia, Lucas, né? E vocês ficam aqui conosco, tá bom? Porque não tem nenhum professor lá embaixo hoje. Mas vocês fiquem aqui, fiquem juntos, vamos aprender também da palavra de Deus, amém? Mas vamos lá, né, para a lição nesta manhã. Vocês estão com suas revistas aí? Amém. Estão? Sim. E qual é o título da lição, Guilherme? De todos vocês? Fé e obras. Lição de número 8. Qual o tema da lição mesmo? O tema central da lição? Tiago, a fé em ação, não é isso? Tiago, a fé em ação, irmão João Batista. E vamos ler o texto então aí, o texto básico, né, da lição 8, fé e obras. O texto básico está em Tiago, capítulo 2, certo? Do verso 14 ao verso 26. Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Eu estarei lendo aqui, os irmãos acompanhem aí as suas Bíblias também atenciosamente, bem? Eu sei que há várias versões diferentes, né? Por isso não vou pedir para cada um ler, não. Eu vou ler com a minha que é a corrigida, mas o sentido será o mesmo aí para todas as versões, né? Ok? Todos acharam? Ouço ainda algumas Bíblias sendo folheadas aí, né? Tiago, capítulo 2, verso 14 ao 26. Até um subtítulo aí, né, na maioria das Bíblias, fala sobre a fé sem obras para nada aproveita. Então aí já está falando do que vai ser tratado aí no assunto, né? Verso 14, podemos ler? Amém? Vamos assentados mesmo, né? Vamos ler. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem em luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aí ele diz, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Só uma adenda aqui, ele está citando a referência de Gênesis 15, 6, tá bom? Se você for lá para Gênesis, capítulo 15, versículo 6, você vai encontrar isso que Tiago está dizendo aqui, ok? Verso 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Deus abençoe as nossas vidas com a leitura da sua palavra. Irmão Almir, ore para nós, meu querido, neste momento. Oremos com o nosso irmão Almir. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai,
Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, pelo privilégio de mais uma vez estar na Tua casa, ó Pai, Amém. para aprendermos um pouco mais da porção da Tua palavra, ó Pai. Peço ao Senhor que abençoe cada um, ó Pai, que aqui se encontra, ó Pai, que venceu o frio, que venceu o desânimo, a preguiça do dia a dia, ó Pai, o cansaço do decorrer da semana apareça na Tua casa, ó Pai. Peço ao Senhor que abençoe o professor Elísio, ó Pai, que o ilumine nesse momento, ó Pai, para que ele possa, ó Pai, nos dar a instrução da Tua palavra, ó Pai, que possamos aprender, ó Pai, que possamos tirar nossas dúvidas. Esse é o momento, esta é a hora, ó Pai. Amém. Que possamos sair daqui entendidos da Tua palavra, ó Pai. E que não possamos guardar, ó Pai, mas sim colocar em prática, ó Pai. Fica conosco, abençoe o decorrer dessa aula, abençoe o nosso domingo, ó Pai. Obrigado pela semana que passou, obrigado pela que está se iniciando, meu Deus e meu Pai. Fica conosco, ó Pai. Essa é a minha oração que eu lhe faço e lhe agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Almir. Como você está aí com a sua revista aberta, né? E aí tem o alvo da lição, bem no comecinho aí da revista, né? Na primeira parte aí. E o alvo da lição é o seguinte, que o aluno entenderá que a fé deve necessariamente ser traduzida, né? Representada, refletida, reproduzida, né? Em obras que beneficiam o próximo e glorificam a Deus. Então, este é o intuito, este é o alvo da lição, né? Mas, amados, em primeiro lugar, eu preciso saber de vocês. Qual a sua concepção de fé? O que é fé para vocês? Vou perguntar para você, irmão, que orou para nós. O que é fé para você? Acreditar no que não vê, né? Acreditar que não vê. Certo. Deixa eu perguntar aqui também para quem mais. Irmã Laura, o que é fé para a senhora? É praticamente o que o irmão Raul falou. Que a gente sem fé, como que a gente vai agradar a Deus? Sim, certo. Deixa eu ver mais. Irmão Freitinhas, o que é fé para o senhor, irmão? De acordo com a Bíblia, que o irmão falou, né? Esperando as coisas que, né? Esperando as coisas que não se vê, né? Certo. Por que eu pergunto isso para os irmãos, né? Porque nos dicionários aí do Google, nós podemos encontrar algumas definições aí acerca de fé, sabe? E são elas, ó, quero passar aqui para os irmãos. Você vai encontrar isso no Google. Fé, presta bem atenção. Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Eu vou ler mais uma vez. Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Os irmãos conseguiram entender aí mais ou menos? Você concorda com essa definição de fé? Para o mundo, para ele está bom, agora para nós não. Que a nossa fé é uma fé racional, não é verdade? Nós cremos na palavra. A nossa fé é irracional, Isabel? Nossa fé é uma fé racional. Não cremos em hipóteses, né? Não cremos em nada que seja verdade sem qualquer tipo de prova. Pelo contrário, nós cremos na palavra de Deus pela fé, e a palavra de Deus ela nos prova muitas coisas. Ela nos prova muitas coisas, né? As profecias que estão acontecendo, por exemplo, é uma prova já, concreta. Então, por isso que eu perguntei aos amados irmãos se você concorda com essa definição, né? Há outras aqui também que encontrei no Google, né? Que é, como os irmãos já falaram aí, a crença intensa na existência de algo. Fé. Outra definição também, a crença em algo abstrato. Olha só, presta atenção nisso, né? Crença em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Essa é uma das definições aí que a gente encontra pelo Google. Né? Mas, na Bíblia, né, como o Francisco falou aí, nós temos uma definição de fé. Está lá em Hebreus 11:1, né? Vocês conhecem? Pode ler aí para nós aí, por favor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Né? Em algumas versões, por exemplo, né, ali na revista atualizada, corrigida, né, que é mais comum, mas em outras versões, por exemplo, está escrito assim, né, a fé é a certeza
daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Então a nossa fé, como já falamos, é uma fé racional, mas é uma fé onde nós temos a certeza. Essa é a diferença. É por isso que estamos aqui, porque temos a certeza em quem cremos, né? Temos a certeza que na pessoa que nós cremos, né? O Senhor Jesus. E mesmo que as definições aí sobre fé encontradas aí no Google, algumas até certo ponto estejam corretas, né? Eu prefiro ficar com a definição aí de Hebreus 11:1, né? Porque esta é uma definição de uma fé bíblica. Uma fé bíblica. E a fé bíblica, amados, é aquela que me faz crer no caráter de Deus, né? É aquela que me faz crer no caráter de Deus, ou seja, eu creio no que Ele diz ser quem é. E também a fé bíblica é aquela que me faz crer nas promessas de Deus, né? Ou seja, eu creio no que Ele diz que fará. Então eu creio em Deus pelo que Ele é, e também creio em Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fará. Essa é uma fé bíblica, né? E se você crê, meus queridos, meu amado, com certeza que Deus é eterno, que Deus é imutável, né? Já vimos isso aqui na lição, e crê com certeza, com toda a sua certeza, com todo o seu coração. Creio que todos os amados aqui creem assim, que só nele você tem a vida eterna através de Cristo, então você tem uma fé bíblica. E esta fé nós chamamos de uma fé salvadora, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque há vários tipos de fé por aí, sabia? Há vários tipos de fé por aí no mundo. Por exemplo, né? Há várias pessoas aí que, inclusive, estão inseridas no hall de membros aí das igrejas, mas que apresentam uma fé temporal. Como assim, irmão? O que é isso? O que seria essa fé temporal? Jesus mesmo disse acerca dessas pessoas aí. Vamos ler comigo? Isaac, lê para nós aí, meu querido. Marcos 4, do 14 ao 17. Marcos 4. Do 14 ao 17. Exatamente, os irmãos também acompanhem. Depois, outros versículos, vou pedir para outros irmãos lerem também conosco, tá bom? Uma fé temporal, isso. 14 a 17. Isso, capítulo 4, 14 a 17. Marcos, capítulo 4, versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporais. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Vocês observaram a leitura do irmão Isaac? Vocês perceberam? As pessoas têm fé, né? Elas têm fé, porque eu disse que elas recebem com o quê? Alegria, né? É escrito aí no texto, mas é de pouca duração. É de pouca duração. É capítulo 4, né? Do 14 ao 17. Isso. Eu pergunto, amados, esta é uma fé que salva? Não é, né? Porque se é de pouca duração, como Jesus está falando, aqui ele está discorrendo aqui daquelas pessoas, né, que recebem a palavra. Algumas recebem como essas aí, mas não têm fruto em si mesmo. Ou seja, não receberam de fato verdadeiramente, né? E por último eu vou falar daquelas que recebem e produzem frutos, né? Que tem a ver com obras, né? Que tem a ver com obras. Mas essa não é uma fé que salva, bem? Ok? Outro exemplo aqui também. Há várias pessoas também que têm fé, talvez muitos de vocês aqui, quando não eram ainda convertidos, talvez eram de outras religiões, mas você vai saber disso que eu vou falar, né? Tem muitas pessoas que têm fé em Aparecida. Alguém aqui antes de se converter passou por isso? Por esse momento? Conhece alguém que tem fé em Aparecida, né? Não estou aqui criticando os católicos, né? Mas outros têm fé em Santo Antônio, né? Fé em São Jorge, Padre Cícero, e por aí vai, né, meu gente? E por aí vai. Mas eu pergunto, esta é uma fé bíblica? Não é uma fé bíblica, não é uma fé que salva? Infelizmente não. Infelizmente não, né? Elas têm fé. Elas demonstram fé. Às vezes até mais que a gente, né? Que crê verdadeiramente no único Deus e Senhor.
Mas é uma fé bíblica, é uma fé que salva? Infelizmente não. E qual é a fé que salva, irmãos? É unicamente e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, né? E como você prova isso, irmão? Lá em João 14,6, Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por E mim. Efésios 2, 8, 9, né? Efésios 2, 8, 9 De também. graça foi salvo. Pela graça de Deus, por meio da fé. Não vem Exatamente. de obras, para que ninguém se Para que ninguém se glorie, né? Vem de Deus. Do que vem de Deus? Essa graça, esse é um presente, né, que ele declara ali, né? Então, amados, a nossa fé, né, não é a crença em algo abstrato, né, como uma das definições que nós vimos aí, né? A nossa fé não é a crença em algo abstrato, onde nós não podemos ver de fato, né? Que para a pessoa que acredita se torna verdade, mas a nossa fé é a crença em algo concreto, né? Que mesmo sem a gente poder ver, nós temos a certeza de que é verdade, de que é real, amém? Amém. Sabemos que Deus não é nada abstrato, né? Mesmo sabendo que Ele é Espírito, não podemos tocá-lo de fato, mas sabemos que Ele é real, então é algo concreto, né? Pela fé nós temos isso, né? De que Ele é verdade, de que Ele é real. Agora, se a minha e a sua fé é unicamente e exclusivamente, né, no Senhor Jesus Cristo, como, meus amados, nós vamos provar para as pessoas a nossa fé nele? Como nós vamos provar isso? Através das obras. Através das obras, né? É isso que Tiago enfatiza aqui em sua carta, né? Ele fala que uma fé genuína, ela é demonstrada através das obras. Através das obras, né? Eu posso dizer que essas obras, meus amados, é a sua experiência com Deus, o seu relacionamento, o seu comprometimento com Deus, né, Cristina? Pode falar? Eu tenho um pequeno testemunho assim. Pode falar, pode compartilhar aí conosco esse testemunho. Tem um ano agora que eu tinha comprado, minha patroa tinha comprado a passagem para eu viajar para ver meus pais e nas minhas férias. E aí, ela não é crente, minha patroa, né? Aí ela comprou a passagem, levou os meninos para viajar. E nesse intervalo, comprou passagem bem um mês antes para a gente viajar. Aí nesse intervalo meu pai ficou doente. E aí ela falou assim: Cris, você não quer que eu adiante sua passagem para você viajar para ver seu pai? Eu falei: não, pela fé eu vou no dia que Deus preparou a minha passagem, eu vou encontrar meu pai lá. E aí aconteceu disso aí. Quando eu cheguei, ela falou assim: Cris, você sabe que eu aprendi a ter fé com você? Você falou, não é que aconteceu? Eu falei: não é porque eu falei, porque eu tinha fé que Deus estava no controle de tudo e foi Deus que preparou a minha viagem. Certo. Amém, né? Amém, que fez a confiança, né, em Deus, né? E como eu disse, as nossas obras, elas refletem isso, a sua experiência com Deus, né? O seu comprometimento, o seu relacionamento com Ele, onde isso vem a demonstrar para que outras pessoas venham ver, né? E tudo isso automaticamente envolve e gera ação. Por isso que a Epístola de Tiago fala não somente de fé, mas de fé em ação, né? Agora aí na revista, meus amados, vamos adentrar aí a ela, o autor ele faz uma analogia bem interessante aqui, né, que eu quero ver com vocês aí no primeiro parágrafo, né, da revista, e alguns questionamentos, né, algumas analogias que ele faz aí, né? Você está aí com a revista aberta? Ok? Perguntando aqui, você acreditaria? Tem alguém aqui que é eletricista? Alguém aqui? Não, né? Mas eu conheço um. Você conhece ele? Vai. Será que esse eletricista é igual a esse aqui, que está na revista, né? Ele pergunta, você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma lâmpada? Você acreditaria num camarada desse? Aí ele continua, né? Você acreditaria num homem que se diz um excelente piloto, né? Então você Nelson Piquet, Ayrton Senna da vida, né? Mas não consegue estacionar o carro numa garagem? Você acreditaria numa pessoa dessa? Você acreditaria em alguém que diz ser matemático, mas não sabe o resultado de 8 vezes 8? Quanto que é 8 vezes 8, gente? 8 vezes 8? Quem falou 64 aí? Quem falou? Ó, tem 3 lá atrás, as uma lá atrás não estão. Tá atento aí, ó. Obrigado, irmão. Mas, enfim, né? Você acreditaria numa pessoa que diz ser mecânico? Eu sou mecânico, né? Mas não sabe trocar um pneu do carro?
Quantos tem carro aqui? Pelo amor de Deus, vocês sabem trocar o pneu, né, gente? Eu sei. Com muito sacrifício, né, Jaco? Mas vai lá, né? Aos trancos de Eu barranco. só não consegui apertar. Mas ele faz essas analogias aqui, né? Porque ele aborda aqui o que o Tiago está falando. Porque, continuando aqui o que ele diz na revista, né? Tiago também quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, olha só, mas não possui uma obra, nenhuma sequer, para poder provar essa fé. Né? E aí ele diz aqui, o problema é sério, né? O problema é sério, né? Então, mas ele diz aí o seguinte também na revista, né? Qual é a fé que salva? Já falamos, né? A fé unicamente, exclusivamente no Senhor Jesus. E aqui agora ele vai entrar em dois textos aqui, né? Que parecem ser contraditórios, mas nós vamos ver aqui pela palavra de Deus que não são, né? E ele diz aqui, como conciliar aqui o ensino, né, de Romanos 3:28? Vamos abrir a Bíblia lá? Posso ler? Com Tiago, Romanos 2:24. Estaria Tiago, né, contradizendo esse de Paulo, né? Então vamos ler esses dois textos? 3:28. Fala o seguinte, Lê, você abriu Romanos 3:28? Já. Imaginei já aí para nós em Tiago 2:24? Vamos ler na sequência desse texto, tá bom? Em alto e bom som aí, claro. A Lia vai ler primeiro, na sequência a Imaginei vai ler o outro, tá bom? Pode ler? Deixa a Imaginei achar o dela ali, ó. Tiago 2:24, Imaginei. Achou? Pode ler, Lia. Em alto e bom som aí. Comunicando, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ok? Tem outra versão aí, gente? Para ler, para ficar igual de todo mundo aí? A corrigida? Não, mas tá bom, né, Lia? Tá bom, né? Lê para nós aí, Imaginei, Tiago 2:24, né? Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Vocês conseguiram perceber? Parece que há contradição, né? O texto que a Lia leu fala aqui, É porque o homem não pode ser justificado pelas obras, né? Só pela fé, Isso né? veio da época da lei, né? Então, muitas coisas para eles estavam se confundindo, né? Exatamente, mas vamos ver isso aqui, né? Porque parece soar uma contradição, né? Já falamos acerca disso e até em outras lições também. Tem uma tonelada de versículos que Mas- você tem que ler para poder deixar bem claro. Exatamente, né? Que as obras Uhum. pela fé e pela graça, e não pela lei. Pode confundir. Exatamente, né? Mas qual é o papel das obras aí na salvação, né? Aqui falando aqui a respeito da revista, aqui, ele termina com essa pergunta aqui. Qual é o papel das obras na salvação? Antes da gente entrar neste texto que a Lia leu, que a irmã Ginete também leu, biblicamente falando, o que seriam as obras da salvação, meus irmãos? O que seriam, né, as obras da salvação? As obras, ou uma boa obra, é o cumprimento da vontade de Deus. Vem? É o cumprimento da vontade de Deus. Né? Segundo a Bíblia, nós vamos ver isso, tá? Uma boa obra não é apenas aquela que tem uma boa aprovação social, né? Porque isso também os não cristãos também fazem. Faz e muito. Fazem obras sociais, como ajudar os mais necessitados, Constrói orfanato. moradores de ruas, constroem orfanatos. Isso são obras sociais, isso são boas obras, né? É lógico que eu quero abrir um parênteses aqui para afirmar que a igreja, né, nós como igreja, devemos sim praticar obras sociais, né? Como já temos feito aqui em algumas ocasiões, e devemos continuar fazendo, né? Deus nos salvou e As nos boas obras. Vamos ler esse texto aí. E Talvez, sempre né? fazer obras, né? Exatamente. Seja guiado e dirigido por Uhum. Deus, né? Mas, como eu ia falando, né? Nós, como igreja, devemos sim ajudar os mais necessitados, né? Não os pobres, né? Porque pobres todos nós somos, né? Se a igreja pode ajudar todo mundo que é pobre, então também está precisando de ajuda, porque eu sou pobre, né? Mas os mais pobres, os mais necessitados, né? Mas o que eu quero dizer, não é isso que vai provar de fato a minha fé, porque como nós já dissemos, né? Como já falamos, tem gente que não é cristão, tem gente que nem teme a Deus e ajuda o próximo. Pratica aí obras sociais para ajudar o próximo, né? Mas lá em Efésios 2, 8, 9, que a Lia citou aí, e que nós já conhecemos, nós já sabemos que a salvação é pela graça, né? Pela graça e é por meio da fé. E que não é pelas obras, para que ninguém se glorie, certo?
Mas no versículo 10, aí de Efésios 2, né, diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Né? Então, o que seriam essas boas obras? Não é necessariamente, como já falamos, abrindo os parênteses, dizendo que a igreja deve sim praticar obras sociais, mas não é exatamente isso, né, na questão de ajudar o próximo. Né? Essas obras, né, praticar as boas obras significa fazer todas aquelas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus. Amém? Ou seja, é a sua conduta de vida, né? É a sua conduta de vida como cristão. Né? Como você se comporta como cristão. Né? É procurar viver em santidade. Né? Pode falar, né? Quando eu me converti, eu achava que nossa igreja tinha que ajudar todo mundo que batia aqui na porta. Foi aí que alguém falou para mim, não, Mira, você tem que vigiar. Porque às vezes vem gente aproveitador. E por isso que eu aprendi hoje, até na minha casa e até na minha vida. Porque eu era assim, eu vi uma pessoa passando necessidade, eu já queria dar, eu já queria fazer. Aí eu aprendi discernimento, que eu tenho que orar e vigiar, porque senão as pessoas vão vir atrás de mim. Já foi na minha casa muitas vezes procurando o meu nome. Aí eu falei, porque mandaram procurar você, eu ajudei, mas eu falei o plano de salvação para a pessoa e ganhei a alma dela. Porque ela serviu também para evangelizar a pessoa naquele momento. Tirar de mim. Aí foi que Deus me deu sabedoria, eu preguei o plano de salvação para a pessoa aceitou Jesus, aí nunca mais voltou na minha casa para ficar vindo me pedir as coisas. Sim, entrando nesse assunto que ele está falando, né? Nós precisamos sim pedir discernimento. A ter discernimento e tomar cuidado, se eu tenho que dar aquilo, se não, se é da vontade de Deus, se não. Através Exatamente, precisamos ter esse discernimento, né? E precisamos pedir e orar a Deus para que Ele nos ajude. Infelizmente, parece que, eu falo às vezes por mim mesmo, parece que estamos um pouco com nossos corações endurecidos, infelizmente por causa de muitas pessoas que são aproveitadoras, né? Que você sabe, às vezes você acaba ajudando, e essa pessoa usa de má fé. E às vezes você dá dinheiro, dá alimento e ela vai e converte isso em coisas indevidas para comprar droga, enfim. Mas o fato é que nós devemos, sentir tocado pelo Espírito Santo, aproveitar aquele momento e evangelizar a pessoa. Você pode até falar assim para ela, eu não posso te ajudar com dinheiro, eu não posso te ajudar às vezes com alimento, mas aproveitar aquele momento então e falar da palavra de Deus, entregar um folheto. Quando eu me pode falar. A minha tia estava na Bahia, todo mundo sabe aqui que eu socorro a minha tia quando precisa, e sou uma pessoa da família que Deus preparou para isso. Quando eu me converti, eu era ainda tão novinha na fé, que eu não sabia que Deus ia me usar para pregar o Evangelho. Aí eu fui para a Bahia para construir a casa para minha tia. Todo dia eu chorava, Senhor, ajuda a construir a casa da minha tia, Senhor, ajuda a construir a casa da minha tia. Foi 2 anos eu indo para a Bahia, começando a construir a casa. Quando eu cheguei lá, eu preguei, acho que foi a segunda pessoa que eu preguei o Evangelho. E ela aceitou Jesus. Construí a casa, levei uns 15 anos e ela não aceitou a casa. Depois ela comprou um cantinho dela, eu reformei, ela entrou para dentro. Aí depois eu pensei assim, meu Deus, eu errei o alvo. Mas com menos de 2 anos eu preguei para ela e ela aceitou Jesus. Eu nem sabia direito. Aí minha amiga falou, olha Lia, você estava tão angustiada, era para pregar a salvação, só que você não sabia. Você pensou que era para construir a casa. Aí depois que ela foi salva, eu voltei para São Paulo com uma paz tão grande no meu coração, que se ela morresse naquela semana, eu tirei todo aquele peso que eu estava no meu coração. Eu achava que eu tinha que construir a casa. E Deus queria que eu ganhasse a alma dela. Depois que eu ganhei a alma dela, eu levei 15 anos construindo a casa, mas eu parei de ficar preocupada. Aí Deus tocou no meu coração, olha, agora ela é minha, ela é salva. Não é a casa que eu quero exatamente que você faça, mas eu fiz a casa. Mas Deus mostrou que era a salvação dela que eu tinha que me preocupar. Por isso que hoje eu já não vou levando tudo para a pessoa, eu já levo a palavra. Aí depois Deus dá o mantimento e as condições para ela viver que Deus quer que cada um tenha isso. Mas no início eu focava em ajudar financeiramente, materialmente. Depois que eu aprendi que era salvação, aí eu parei com essa preocupação. Deus usa as circunstâncias, né, Marcos? Ele usa as circunstâncias para que você possa chegar a uma pessoa
falar de Cristo para ela, para que no tempo dele, porque tudo é no tempo de Deus, certo? Da pessoa se chegar aos pés e se render aos pés de Cristo, né? Mas continuando aqui, amados, falando a respeito das obras da salvação, não é obras sociais, não é praticar boas obras com o próprio, embora isso seja importante e é bíblico isso, né? Mas é a sua conduta de vida, né? O seu modo de viver como cristão, né? Falando a respeito daquela analogia que o autor aqui faz da revista, né? Do que adianta a pessoa dizer que é eletricista, por exemplo, mas não sabe consertar uma lâmpada, né? Então, o que Tiago quer dizer é isso. O que adianta uma pessoa dizer que tem fé, mas não mostrar obras para demonstrar essa fé, né? E do que adianta, por exemplo, vou me colocar no lugar aqui, do que adianta eles dizer aqui, eu tenho certeza que eu sou salvo, tenho certeza da minha salvação, eu amo a Jesus, né? Eu tenho compaixão pelas almas perdidas, né? Eu tenho compaixão pelos mais necessitados, mas você não vê o Elias ajudando ninguém com uma palavra sequer. Você não vê mudança de vida na vida dele, que isso que é o mais importante, que chama a atenção das pessoas. Você, pelo contrário, você vê o Elias praticando as mesmas coisas de errado. Você acreditaria numa pessoa dessa? Você daria crédito a ela? E é isso que Tiago quer dizer, né? É claro que nós não vamos nos colocar aqui na posição de juízes de um Supremo Tribunal de Crentes, né? Para declarar quem é salvo ou não mediante as obras. Mas o fato é que Jesus mesmo disse que pelo fruto se conhece o quê? A árvore, né? Certo? Pois não, querido? Pode, claro. Podemos afirmar então que as obras da salvação, em resumo, é tudo aquilo que o Espírito Santo nos capacita a fazer? Sim, exatamente. Tudo que você falou correto, tudo que o Espírito Santo nos capacita a fazer. Vocês ouviram aí? Sim. Sim? Porque se uma pessoa fazer uma obra em Isaac sem o poder, sem a ação do Espírito Santo, É uma obra qualquer. ela vai se sentir tão cansada, tão exausta, que ela vai querer cobrar do seu próximo, do seu irmão. E a obra do Espírito, ele age, você faz de uma forma tão poderosa que até você fica tremendo. A obra do Espírito é Ele que direciona, Ele que conduz, né? E você vai praticar aquele benefício para a pessoa, como nós vimos aqui no alvo da lição, É um poder tão e grande. é algo que beneficia o próximo e que glorifica a Deus. E Então esse é o você intuito, ia ter né? medo de uma Esse é o pessoa intuito. falar assim, você fez isso, você quer falar logo. Eu não. Foi o poder de Deus, porque é uma coisa tão poderosa que você não quer, você tem até medo de você receber a glória lá que nem foi Herodes, foi comido de bicho? Que alguém falou para ele ser como Deus e ele aceitou, depois ele fica tremendo, você não quer, você fala é do Senhor, a honra e a glória. Toda a glória deve ser direcionada a Deus, amém, né? E como já falamos, existem até pessoas ateus que fazem obras sociais, né? Mas não são salvos, né? Mas continuando aqui, amados, né? Já vimos ali em Efésios, né? Então, boas obras, meus queridos, da salvação é a sua conduta de vida, é procurar viver em santidade. E o que a Bíblia sempre vai exigir de nós, lá em 1 Tessalonicenses 4:3, se não me engano, Deus vai falar que a Bíblia vai falar que a vontade de Deus é a vossa santificação, né? Então, lá em Gálatas também 5:22, né? Muito conhecida aí da parte dos irmãos, diz que os frutos do Espírito é o quê? São o amor, a alegria, né? A paz, a paciência, a retidão, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Eu acho tão interessante essa parte do domínio próprio, né? Porque é interessante, irmãos. Quantos de nós não perdemos o controle por nada, né? Por besteiras, né? Cristãos mesmo, falando a respeito de cristãos, né? No trânsito, no trabalho, enfim. Com sua esposa, com seu esposo em casa, com seus filhos, não sei, né? Deus é quem sabe. Somos provados. Mas somos imperfeitos, né? Não estamos aqui lá, claro, para julgar ninguém. Mas o que eu quero dizer, meus queridos, é que se você e eu não demonstrar, não praticar, olha só, nenhum fruto sequer desses mencionados, então isso pode ser um grande problema. Pode ser, meus queridos, que esteja com uma fé morta. E uma fé morta é uma fé sem ação. E os frutos do Espírito, que Gálatas 5:22 mostra para nós, são coisas que devem ter ação, né?
como já foi dito aqui, o amor ao próximo, né? O amor ao próximo, a alegria, né? De estar aqui na casa do Senhor. Você sai da sua casa e vem aqui prestar um culto a Deus, a paz, a paciência, a retidão, a sua conduta de vida, né? Enfim, ele vai citando aí, né? Mas uma fé morta é uma fé sem ação. Uma fé sem ação. E esta ação, meus queridos, li a todos vocês aqui, né? Eu acredito que é a constante mudança na minha e na sua vida, né? Essa constante mudança de maneira que venha agradar a Deus, o nosso Deus e Senhor, né? Amém? Lá em Mateus 7, Jesus mesmo fala que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhado ao homem o quê? O imprudente? Não, ao prudente. O que ele fez? Construiu a sua casa sobre a rocha, né? Que é Cristo, e veio a chuva, né? E veio ali os vendavais e não combateu aquela casa. Você percebe que ela não deixou de ser combatida, né? Combateu aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada onde? E tudo isso por quê? Porque ele só ouviu, porque ele praticava. Está vendo como é importante aqui a fé com as obras? Elas andam juntas, né? Cris, pode falar? A gente tem tempo ainda. Porque sexta-feira aconteceu um caso comigo, agradeci a Deus por Deus da sabedoria. Sim. Eu estava dentro do ônibus, eu peguei o paneleiro. Eu estava lá. Paneleiro? Aí eu ia descer no ponto, e aí estava tão cheio, eu não tinha nem onde colocar o pé. Eu pedi licença, o pessoal não me dava. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não podia nem colocar o pé. Não, esse Deus me deu sabedoria. Daqui a pouco eu vejo uma mãozinha do jovem pedindo minha mão. Eu dei a mão pro jovem, aí coloquei o pé, não sei como, pedi licença, o pessoal não saiu. Eu falei, meu Deus. Aí eu não sei como eu fiz do lado para porque não é fácil eu passar no meio do povo. E eu consegui, irmão. Aí eu estava falando pro Jaime, graças a Deus, Deus me deu sabedoria e eu matei o velho homem, porque na minha vontade era empurrar todo mundo para fora e eu passar. Isso é domínio próprio, né? Eu agradeci a Deus. Deus me deu uma luz lá com um rapazinho. Conduta, né? Eu não sei como ele conseguiu me segurar, mas ele me segurou. Era um rapaz bem assim. É um jovem. Fiquei louco, agradeci a Deus. Deus não deixou eu ficar irada. Graças a Deus, né? Que a Cris não fez nada comigo, né? Graças a Deus. Nós falhamos, amados. Nós falhamos, é sério, né? Quantas vezes nós já falhamos? Em muitos desses frutos que é destacado em Gálatas 5:22, que é os frutos do Espírito. Quantas vezes vamos admitir aqui? Quantas vezes nós já falhamos? Eu me coloco nessa situação, né? O bom de Deus nos guiar é que mesmo falhando, o Senhor mostra para nós, você falhou. A E misericórdia aí você dele, vai, né? Senhor, então da próxima vez, né, o Senhor me perdoa, e aí Deus faz a gente reconsiderar e pedir ajuda para Ele, aí Ele vai nos moldando, de pouquinho a pouquinho. Verdade, essa A bondade que Ele tem, né? a A bondade. conduta que nós precisamos ter, essa constante mudança. Verdade, né? Senhor, eu errei. Agora, meus queridos, continuando aqui, só para a gente não ficar muito também somente aqui nessa parte do começo, mas na introdução, né, gente? Mas aí, ó, respondendo aí a esse questionamento aí, qual foi o questionamento dele aqui? Como conciliar? Lembra dos textos que a irmã Lia leu? Eu quero passar isso aqui para os amados irmãos, né? Como nós vamos conciliar esse texto de Romanos 3:28 com Tiago 2:24, né? Por acaso estaria se contradizendo o ensino de um com o outro, né? Na lição 3, amados, já há um tempo atrás, eu lembro que eu falei um pouco a respeito desse assunto, né? Nós vamos rever novamente, que ambos os livros, né, tanto Romanos quanto Tiago, tanto um como o outro fala sobre fé e obras. Nem outro destaca, anula a fé ou anula as obras, não. Ambos eles falam sobre fé e obras e ambos também falam sobre justificação, né? Só que em Romanos, meus queridos, Paulo, ele fala sobre a condição do homem, né, diante de Deus. A condição do homem diante de Deus. Ou seja, a sua condição é de pecador. E a única maneira do homem ser justificado por Deus, né, ser declarado justo, tem que ser pela fé. Né? Porque para Deus, obras não têm valor algum.
não para a salvação em Jesus Cristo, amém? Amém. Correto? Correto. Já no livro de Tiago, né? Já no livro de Tiago, ele fala sobre o comportamento do cristão diante dos homens, né? Ou seja, enquanto que em Romanos fala sobre justificação pela fé diante de Deus, em Tiago ele fala sobre justificação pelas obras perante os homens. Esta aí é a diferença, né? Não significa, é claro, que o homem tem o poder de declarar alguém justo, né? Mas que a justificação pela fé em Deus precisa ser demonstrada através das obras perante os homens. Amém? E o que é ser justificado, né? Já fizemos essa pergunta várias vezes aqui, né? O Isaac já perguntou isso aqui. O que é ser justificado? Irmão Adeus, o que é ser justificado? Vamos lá, vamos ajudar os irmãos. É ser declarado justo, simples isso, né? É tirar a culpa, né? Ou seja, Deus, através do sacrifício de Cristo que Ele fez na cruz, Ele não vê mais condenação em nós. Ou seja, fomos justificados, né? Quando Ele vê isso lá em Romanos 5 e Romanos 8, né? Não sei se vai dar tempo para a gente ler, mas lá em Romanos 5:1 e Romanos 5:8, tem essas declarações de Paulo, né? Então, portanto, não há contradição entre Romanos e Tiago, ok? Amém? Mas, aí no primeiro ponto, né, rapidamente aí, né, da revista, ele pergunta qual é o problema, né? E aí ele já cita o versículo 14 de Tiago 2, ele já ressalta o versículo de Tiago, perguntando, né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aqui ele continua aqui na revista, dizendo, né, um versículo acima, que é uma pergunta, leva-nos ao ponto central deste parágrafo desta lição. Agora presta atenção nesta frase aqui que está aqui na revista que o autor colocou. Tiago quer saber como que uma pessoa sem obras pode dizer que está salva. Ele não está falando que a fé não salva. Percebe? Compreende? Quando nós lemos no versículo 14, né? Ele diz aqui, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele não está falando que a fé não pode salvar, mas ele está falando que como pode uma pessoa sem obras dizer que está salva? Quando eu citei o meu exemplo aqui, né? Eu digo, sou salvo, tenho nome a Jesus, mas você vê ele com a vida toda torta. Você vai acreditar nessa pessoa? Ele demonstra com a sua vida obras que manifestam essa fé que ele afirma ter? Não, então isso que o Tiago quer dizer, né? Então, antes que pensemos errado, né? Tem aí essas considerações, aí essas observações que nós devemos acompanhar aí. Mas eu vou deixar para a semana que vem, porque aí a gente pode estar adentrando aí ao primeiro. Já adentramos ao primeiro ponto aí, né? Mas aí vamos adentrar aos subpontos aí da lição e os demais pontos aí também. Amém? Amém. Mas, pois não, meu querido, pode falar. Pode, é claro que pode. Sempre. Não, porque ele já atrapalha mesmo. Amém, irmãos? Olha como a palavra de Deus ela é fantástica, né? Paulo, em Romanos 3:28, nos diz claramente que nós somos justificados pela fé. Tiago diz lá em Tiago capítulo 2, versículo 24, que nós não somos justificados pela fé somente. Tiago não está afirmando que a fé não justifica, não há contradição aqui, mas Tiago está falando que é um complemento. Que complemento? Que fé é seguida de ação. Quando nós vemos essa palavra obra é tudo aquilo que eu faço. Por exemplo, quando a gente olha para esse chão aqui, ó, esse piso colocado, quem colocou esse piso aqui, vocês sabem? Raimundo Amorim. Isso aqui é uma obra de Raimundo Amorim. Quais são as obras da salvação? Tudo aquilo que o Espírito Santo me capacita a fazer. Então veja que não há contradição nenhuma. Tiago está falando que nós não somos justificados somente pela fé somente, mas que existe um complemento. Que complemento? Que a minha fé leva a realizações guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Não há a menor contradição. Paulo, inclusive, a gente precisa entender os contextos.
Lá em Romanos capítulo 3, versículo 28, Paulo, no capítulo inteiro, ele está falando sobre a lei. E ele termina dizendo que o que justifica o homem é a fé e não a lei. Ali é um contexto de Romanos. Por quê? Porque Paulo está escrevendo a judeus que estão em Roma. Então ele está falando, ó, nós somos justificados pela fé. Qual é o contexto de Tiago? Tiago está falando, ó, não adianta nada essa hipocrisia aí dos fariseus, de ser religioso, mas a religião dele não atende os pobres necessitados. A religião deles valoriza o homem que entra no culto com um anel de ouro e parece que é rico. Que não é isso que fala aí no começo do capítulo 2? Então veja, qual que é o contexto? O contexto de Paulo, ele está debatendo contra a lei. Ele termina dizendo, o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. Ponto. Tiago fala, ó, não adianta nada eu falar que eu tenho fé, que a fé me tornou justo, que eu agora sou santo, mas isso não vem de dentro para fora. Isso não mostrar através das minhas ações. Então veja, não há aparente. Talvez lendo sem prestar atenção haja uma aparente contradição, mas quando você presta atenção na palavra somente ali, o que Tiago está dizendo é que fé precisa ser complementada com ações e não há nenhuma contradição. Amém? Obrigado, irmão Isaac, né? Inclusive isso que o irmão Isaac citou, né? Já foi tema de debates no passado, né? Acerca de Tiago e de Romanos, né? Principalmente com essas declarações, onde um fala que o homem é justificado pela fé, o outro fala que é justificado pelas obras. Espera aí, mas graças a Deus, né, amados? Graças a Deus que nós temos que analisar o texto e o contexto para nós entendermos a palavra de Deus, amém? Irmãos, a Bíblia é maravilhosa, amém? A palavra de Deus é riquíssima, né? E nós devemos cada dia aprender mais e mais. Estamos no comecinho aí, né? Da aprendizagem da palavra de Deus. Vamos conhecer de fato o nosso Deus quando estivermos na glória com Ele, amém? Então, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Convido aqui o Eli ou o Kel para se chegar e dar continuidade à escola, amém?